Bom dia para você que está chegando aqui no canal. Agora é bom dia porque eu estou gravando de manhã, mas pode ser boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você for assistir. Vamos começar aqui um assunto atual, importante pra caramba, principalmente para quem está no segundo ano do ensino médio. Geralmente é o segundo assunto que a gente fala quando a gente vai caminhando, né, com o conteúdo do segundo ano. É um assunto muito atual, não vou dar o spoiler, você já sabe, né, por causa do título do vídeo. Mas a gente vai fazer até uma parte da aula, a parte genérica, que serve para todos esses seres que a gente vai falar, e de um pedaço para frente da aula a gente vai fazer uma parte mais específica em relação à situação atual que a gente está vivendo agora, em março de 2021. Tudo bem? Então, para começar, a gente vai começar dando uma olhada nesse cara aqui. Esse cara é o Cazuza. Ele foi muito famoso aqui no Brasil. Esse outro aqui é o Renato Russo, famoso também, por causa da Legião Urbana. E esse daqui, muito famoso, ainda mais mundialmente, aqui o Fred Mercury, que era o vocalista da banda Queen. Por que eu coloquei esses três, né? Porque esses três, todas essas três pessoas vieram a morrer por causa de uma síndrome muito famosa chamada AIDS. Acho que todo mundo já ouviu falar da AIDS. E a AIDS é uma doença sexualmente transmissível causada por um vírus. Ela é causada por um vírus. Olha o nome do vírus, HIV. Todo mundo já ouviu falar desse HIV. Ele vem das iniciais, né, de Human Immunodeficiency Virus, o vírus da imunodeficiência humana. Então tá na cara que o assunto que a gente vai começar a falar aqui agora é vírus, né? Então a gente faz essa introdução com essas pessoas que foram muito famosas e morreram por causa dessa síndrome que é ocasionada, que é causada por causa do vírus ou pelo vírus. Então a primeira coisa quando a gente for falar mais para frente de AIDS e HIV é saber que não são sinônimos, tá? A pessoa adquiriu HIV, quer dizer que ela tem o vírus dentro dela. Aí ela pode ou não manifestar a síndrome em si, que vão ser o conjunto de sintomas e toda a doença como um todo. Beleza? Mas isso a gente deixa para depois. Então tá aí, ó. Isso que a gente está vendo é uma forma de você mostrar um vírus. No caso, esse daí que a gente está vendo, ele foi uma imagem feita por computador, mas a gente vai ver imagens de microscópio. Tá aí o vírus, ó. É uma forma, ele pode ter esse formato, ele pode ter esse outro formato aqui. Esses vírus mais geométricos desse jeito, geralmente são vírus que têm a ver com gripe, com resfriado. Vamos ali, ó. Olha essa imagem que interessante. Você tem uma progressão nos quadros aqui, ó. Essa parte aqui, pessoal, o que é essa, como se fosse essa montanha aqui, ó, que eu estou vendo? Isso aqui, na verdade, é uma célula humana, uma célula de ser humano. E alguma coisa está saindo de dentro dela, ó. Se você for para o momento 2, essa coisa está começando a sair mais ainda. Aqui está quase terminando de sair, só está faltando essa partezinha soltar. E aqui, pronto, foi liberada. O que é isso? Isso é uma célula humana, que está aqui na parte de baixo, liberando um vírus. Então, um vírus foi produzido dentro da célula. E a célula vai liberando essas partículas. Aí você pode pensar, peraí, professor, mas então uma das funções da célula é produzir vírus? É, quando ela é infectada por um vírus. O vírus ele precisa infectar uma célula, escravizar uma célula e comandar a célula para fazer o que ele precisa, que são novas partículas. Então a gente vai ver que falar de vírus automaticamente é falar de infecção viral. Tudo bem? Então tá aí, ó. Vamos definir o que é o vírus, o que são os vírus, né? A primeira coisa, existe um debate muito grande se o vírus ele é um ser vivo ou se ele não é. A primeira coisa que é consenso é que ele é uma entidade biológica. Entidade é uma coisa que existe, né? Então, por exemplo, você pega a garrafa d'água, é uma entidade, ela existe, uma entidade física, tá? O vírus é uma entidade, ele existe. E é uma entidade biológica. O que isso quer dizer? Que ele tem material genético. Existe DNA ou existe RNA dentro dele. Então ele é uma entidade que tem a ver com material genético, que tem a ver com genes, que tem a ver com síntese de proteína. Isso é consenso, isso todo mundo concorda.
Só que aí vem a diferença, né? Vem a polêmica em relação aos vírus, é que a partícula viral, o vírus, ele não é feito de célula. A estrutura dele não tem célula. Ele não é constituído de célula. Então a gente chama ele de acelulares. Tá? Então vai vir uma grande problemática, que é a seguinte: o que a gente observa no mundo, na natureza? Que o vírus, a moral da existência dele é que ele quer produzir mais vírus. Ele quer produzir mais partículas virais. Só que ele não é feito de célula. Se ele fosse, naturalmente, a célula já tem o maquinário, já tem as estruturas que ela precisa para ela produzir novas células. Ou se você considerar um ser vivo grande, multicelular, considera ele inteiro, ele já tem o que ele precisa para ele produzir novos seres vivos. Reprodução, né? Isso é uma limitação do vírus. Por ele não ser feito de célula, faltam as organelas, faltam as máquinas, vamos chamar assim, o maquinário para ele conseguir produzir mais vírus, mais dele mesmo. Então, o que ele tem que fazer obrigatoriamente? Ele tem que parasitar. Ele vai fazer uma relação de parasitismo com outro ser vivo e vai aproveitar as células desse ser vivo para produzir novas partículas virais. Então, a existência do vírus é parasitar uma célula, controlar o metabolismo dela e mandá-la produzir novas partículas virais. Falou em vírus, sempre está envolvido infecção, parasitismo. Tá? Então ele vai precisar dessa estratégia. Então tá aí, ó. Por isso eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Ele vai parasitar, ele vai usar os recursos do hospedeiro dele. Intracelular quer dizer que ele precisa entrar na célula. Ele entra na célula para ele fazer isso. Pessoal, por quê? Tem parasita que não entra na célula para fazer isso? Tem. O mosquito, por exemplo, ele é um parasita. Só que ele pousa na nossa pele, ele começa a sugar o nosso sangue, ele não precisou entrar no nosso organismo ou entrar na célula, ele faz isso pelo lado de fora. Então a gente chama até de ectoparasita, né? Ele fica do lado de fora do seu corpo. Os parasitas que vão para dentro, você pode chamar dentro do ser vivo, você pode chamar de endo. Endo quer dizer dentro. E se ele vai além e ele precisa entrar dentro da célula, aí você chama de intracelular. O vírus vai precisar fazer isso daí. Então olha só, que tipo de célula ele vai poder infectar? Aqui eu coloquei para você nunca mais esquecer. Ele pode infectar bactéria, então um vírus pode infectar uma bactéria. Um vírus pode infectar um protozoário, uma ameba, por exemplo. Um vírus pode infectar alga, a gente nem pensa nisso, né? Um fungo sendo infectado por vírus, uma planta. Se você olhar uma árvore pode ser infectada por vírus. Como se fosse assim, uma árvore ficou gripada, vamos dizer assim. Pode. Os animais são infectados por vírus, né? Então, gente, em outras palavras, qualquer ser vivo, porque se ele é considerado ser vivo é porque ele é feito de célula, pode ser infectado por vírus. O vírus ele vai atrás de célula para infectar e para fazer o metabolismo dele para se reproduzir. Então qualquer um, então tira da sua cabeça, caso esteja aí nela na sua cabeça, que vírus só infecta ser humano, só infecta pessoa. Ele infecta qualquer tipo de célula. Então tá aí. Então a gente chama infecção viral o fato da célula estar infectada pelo vírus. Geralmente a célula tem dois destinos quando ela foi infectada. O primeiro pode ser que ela perca o controle da divisão celular dela. O vírus influencia tanto o metabolismo da célula que às vezes ela perde o controle e ela começa a se multiplicar que nem doida. E isso pode levar ao aparecimento de um tumor. Aí esse tumor pode começar a se comportar de forma meio estranha e dar origem a células cancerígenas. Ou pode ser que aconteça, muito provavelmente, a morte da célula que foi infectada. Aí a gente chama de lise. Essa palavra lise quer dizer estourar, quer dizer quebrar, arrebentar. Então a gente vai ver logo nos próximos slides. O vírus está lá infectando a célula, então a célula está aqui, ela começa a produzir um monte de vírus dentro dela, tem uma hora que a estrutura dela não aguenta mais e ela sofre lise, ela arrebenta, ela estoura e libera os vírus, os novos milhões, bilhões de vírus que ela produziu. Então a célula morre. E é geralmente aí que vem os sintomas da doença, quando o vírus vai matando as células que ele infectou. Beleza? Então é um grande debate, né?
É um ser vivo? Não é um ser vivo? Aqui a gente vai deixar em aberto, tá? Porque depende de como você olha a situação. Você pode ir pelo ponto de vista assim, olha, o vírus não é um ser vivo, porque para ser vivo tem que ser feito de célula. Ele não tem célula, ele não é feito de célula, então acabou a história, ele não é um ser vivo. Você pode olhar desse jeito? Pode. Você pode olhar de um outro jeito. Você pode falar, olha, na verdade o vírus é um ser vivo. Só que ele é tão adaptado para ele existir da forma mais simples possível que nem célula ele precisa. Então ele é super simples, ele adota o parasitismo para conseguir se reproduzir e ele tem o mínimo necessário, que é o material genético dele, que a gente vai ver que pode ser de RNA ou DNA, e uma estrutura que protege esse material genético dele. O vírus, assim como os seres vivos, passa pelo processo de evolução, passa por seleção natural, tem mutação no material genético. Então, se você quiser chegar mais próximo do que realmente acontece, ele está mais para um ser vivo do que uma coisa que não é ser vivo. Tá? Mas se você for na maioria dos livros didáticos, se você for fazer questões do Enem, questões de programas de avaliação, é muito comum o pessoal não considerar o vírus um ser vivo. Oficialmente ainda o pessoal fala que não é ser vivo, tá? O consenso é esse. São entidades biológicas, né? Eles existem e eles têm material genético. Daí que vem esse adjetivo de ser biológico, porque tem material genético, tem as informações que ele precisa. Beleza? E uma super importante, que eu acho que vale muito a pena falar, que os vírus eles usam o mesmo código genético dos seres vivos. Então é muito comum no seu dia a dia a gente ter uma confusão do que significa a palavra ou o conceito de código genético. O código genético ele não é o conjunto de genes que um ser vivo tem. Né? Tipo, a gente fala assim, olha, a pessoa come pra caramba e ela não engorda, o código genético dela é bom pra caramba, né? Na verdade, isso é outra coisa, você está falando que ela tem uma genética boa, que os genes que ela tem são bons, é isso que você está falando. Quando você fala código genético, isso é uma coisa que a gente vê lá em síntese de proteína, vai ter uma aula específica para isso também. Quando você fala código genético, quando você vai construir uma proteína, você precisa ler o material genético, pegar as informações que estão no material genético e produzir a sua proteína. Essa forma de você produzir, como é que você vai ler e interpretar a molécula de DNA e saber quais partes da molécula de DNA vão produzir quais partes da proteína? Existe um código para isso, que é a correspondência entre os nucleotídeos do DNA, que depois vem o RNA mensageiro, e como isso se transforma em aminoácido, como que a célula puxa, ela pega o aminoácido para construir a proteína. Existe como se fosse uma tabela, vamos dizer assim, que os seres vivos usam. Eles leem a informação do DNA e sabem, esse pedaço aqui vai virar aquele aminoácido na proteína. Esse pedaço aqui do gene vai ter a ver com aquele aminoácido lá da proteína. Os vírus, eles usam essa mesma correspondência. Eles não têm uma outra tabela paralela específica deles. Então isso é mais um indício, né, uma evidência que os vírus, de alguma forma ou de outra, tem muito a ver com a origem evolutiva dos seres vivos em si, né? Ah lá. Então a gente tem aí, ó, estruturas. Como é que o vírus pode ser? Olha aí, ó. Isso é uma partícula viral, isso é um vírus. Quando o vírus tem esse aspecto aqui que parece um robô, desse jeito assim, você desconfia que ele é um vírus que infecta bactéria, que a gente chama de bacteriófago. Fagia quer dizer comer, fagos quer dizer comer. Então, ó, bacteriófago. Aí você tem vírus que tem esse aspecto mais de esfera, umas estruturas apontadas para fora. Isso aqui geralmente são os vírus que tem a ver com gripe, resfriado. Aqui você tem uma imagem de microscópio, ó. Isso daqui é uma célula e o bacteriófago já está chegando na célula para começar a infecção viral. E essa aqui é uma imagem mostrando outro tipo de estrutura de vírus. Você pode ver que você nem identifica direito, né, professor? O que é isso aqui? Esse palito aqui? Isso é vírus também, tá? Então a gente tem, ó, essa imagem é muito interessante. Por quê? O vírus aqui na imagem, ele é essa estruturazinha verde pequenininha aqui, ó. Professor, qual que é esse vírus da imagem? É o HIV. Essa grandona que foi colorida por computador, então o vírus não é verde, na verdade, ele foi colorido por computador aqui. Essa azulzona aqui atrás é uma célula do sistema imunológico humano, é o linfócito, ó. E esse daqui, esse cara aqui,
é um macrófago, é uma célula também do sistema imunológico que está tentando controlar a infecção de HIV que está acontecendo aqui nesse organismo. Então essa célula aqui, azul, o linfócito, ela já está infectada, está liberando várias partículazinhas novas de vírus, e o sistema imunológico está tentando dar conta dessa situação. Ele mandou um macrófago lá para matar esse linfócito que está contaminado para tentar conter a infecção. Esse é o nosso sistema imunológico funcionando, né? Ele faz várias coisas, ele tem várias estratégias para lidar com uma infecção. Beleza? Então, olha lá. Várias formas dos vírus existirem. Ó. E você está vendo aí ó, o H1N1, que é um vírus que teve uma situação de pandemia uns anos atrás. Ele de formato esférico, assim, ó. Isso que você está vendo, aqui é foto de microscópio, é foto real, o pessoal dá uma colorida por computador depois. Aqui já é modelo feito por computador, mas é um modelo do vírus do tomate, olha que loucura. O tomate, que é um fruto, pode ser infectado por vírus. Então, aproveitando aqui que eu estou falando disso, de que vírus podem infectar basicamente qualquer tipo de célula, não fica com medo, tá? Pessoal, então, quando eu for comer uma salada, eu tenho que me preocupar se tem um vírus que está infectando o alface, que está infectando o arroz, que está infectando... Não se preocupa, porque os vírus são específicos. Eles são muito adaptados para um tipo específico de célula. Então, o vírus que ataca tomate, ele é especializado para tomate. Então, pode até ter vírus de tomate em cima de você agora, quando você for comer a sua comida, que ele não passa para você e você não se infecta. Os vírus são específicos, beleza? Então tá aí, todas as figuras que a gente viu são tipos de vírus, só que eles têm que ter uma estrutura em comum. O que todos eles têm em comum para você bater o olho e falar, isso daqui é um vírus? Primeiro, o que ele tem que ter, que faz ele ter aquela característica biológica, é o material genético dele. São as informações que ele tem para produzir novos vírus. Essas informações podem estar guardadas na forma de DNA ou de RNA. São ácidos nucleicos, são moléculas que a gente geralmente encontra dentro das células. Se for uma célula eucarionte, dentro do núcleo dela. Se for uma célula procarionte, uma região mais ou menos solta lá dentro do citoplasma. O vírus tem essas moléculas com as informações dele. Só que ela não fica dentro da célula, porque ele não é feito de célula. E ele tem, geralmente, uma estrutura que a gente chama de capsídeo. Pode ter outros nomes, tá? É um envoltório que guarda, vou mostrar na imagem, ele guarda, ele protege o DNA ou o RNA do vírus. Ele está guardando, protegendo. Geralmente, esse capsídeo aqui é feito de proteína. E o que pode ser que tenha ou que não tenha, dependendo do vírus? Ainda mais um revestimento que fica por fora do capsídeo, que a gente chama de envelope, né? Então a gente tem alguns vírus que a gente chama de vírus envelopado. O que é isso, professor? Você tem o material genético, você tem o capsídeo e um envelope externo. São várias camadas. Eu pus essa observação esse 1 aí, ó, porque não são todos os vírus que têm o envelope. O HIV, por exemplo, ó, ele tem. O HIV ele tem esse envelope, mas não são todos que têm. Então vamos dar uma olhada aí, ó. Vários exemplos, ó. Ó, o vírus que causa poliomielite. Ele tem material genético dele dentro, ó, RNA, e tem a estrutura aqui, a cápsula feita de proteína. Esse vírus do tabaco, olha que loucura. Então você tem vírus que infecta o tabaco. Olha lá, ele tem material genético de RNA e a estrutura de proteína. Esse que parece robô, né, que parece a estrutura do robô, é a mesma coisa. Lá dentro, aqui no caso, o material dele é de DNA e a estrutura de proteína. Então, ó, bacteriófago, vírus que ataca bactérias. A palavra fagia quer dizer comer. Já viu falar numa coisa chamada sarcófago? Já, professor, o lugar que você põe a pessoa, né? Os antigos lá tinham sarcófagos. Ó, sarco quer dizer carne. Fago quer dizer comer. Então você junta sarcófago, sarcófago. É como se fosse uma estrutura que come carne, ou seja, você coloca o corpo da pessoa, que seria a carne, dentro desse lugar depois que ela morre, o sarcófago. Toda vez que você ouvir falar em fago, fagia na biologia, tem a ver com comer, com se alimentar. Ah lá, o vírus da gripe, tá ali, ele tem RNA e a estrutura de proteína. O vírus HIV, mesma coisa, ó, RNA, só que aqui ele tem mais envoltórios, ó. Ele tem um capsídeo, tá vendo aqui?
capsídeo por dentro e o envoltório externo aqui por fora. E aí vai, gente, o vírus ele é sempre, no mínimo, essas duas. Então tá aí, ó, HIV, hepatite B, ebola, o vírus da raiva, influenza, adenovírus, papilomavírus, vírus da herpes, o bacteriófago. Então você está vendo, quando a gente está considerando a espécie humana, não só, né, mas a espécie humana, falou de vírus, falou de doença. Porque ele geralmente vai atacar algum órgão seu, algum grupo de célula, grupo específico, e quando ele for matando essas células, a gente vai sentindo os sintomas de uma infecção viral. Mas vírus pode ser usado para coisas boas também. A gente usa vírus em biotecnologia para ajudar a produzir coisas que a gente precisa. Então não é de todo o mal, mas a existência natural dele é basicamente infecção e a propensão de causar doenças. Tá? Então só para você ter uma ideia, o genoma, os genes, a quantidade de genes que um vírus carrega, é pequena, não é tão grande assim. O genoma humano, o ser humano, tem ao redor de 25 mil genes. Uma bactéria, ao redor de 4 mil genes. Olha a varíola, né, um vírus que causa a doença conhecida como varíola, 200 genes. Olha o HIV, que é um vírus que destrói, que acaba com o ser humano. Acaba com o ser humano. Quantos genes ele tem? 10. Então isso para o ser humano ir, né, se tocando, se colocando no seu lugar dentro da natureza. A gente não é o ser vivo melhor que existe, a gente não é o mais evoluído. A gente é complexo? É. A gente é, em relação à história evolutiva da Terra, um dos mais modernos? É. Um dos que apareceram mais, né, recentemente na história? É. Mas não quer dizer que a gente é melhor, não quer dizer que a gente é mais evoluído, porque você tem uma estruturazinha, que até tem debate se é ser vivo ou não, que acaba com você ser vivo, ser humano, e ela só tem 10 genes. Então é para a gente dar uma pensada em relação a isso, né? Então bora passar para essa parte aqui, que é como que um vírus vai infectar uma célula. A gente vai usar como exemplo aquele vírus que gosta de infectar a bactéria. Ó. A gente vai usar como exemplo o bacteriófago T4. Então, quais organismos esse vírus ataca? O bacteriófago T4 é um vírus que ataca bactéria. Primeira coisa, o contato e a fixação do vírus na bactéria, aí vai valer para, por exemplo, coronavírus na gente, qualquer vírus da gripe, ele é o acaso, tá, gente? O vírus não tem consciência, o vírus não sabe que ele está num lugar, o vírus não acorda, tomou o cafezinho dele, pensa, bom, hoje eu vou infectar 50 pessoas, tenho a minha cota, né, 50 pessoas, depois eu vou colocar no Instagram lá que estou infectando. Não tem, vírus é uma coisa aleatória. Ele está solto, as partículas de vírus estão soltas no ar, estão em cima das superfícies. Então você pode entrar em contato e aquilo entrar no seu organismo ou não, tá? Então é ao acaso. Ele não vai olhar, mirar em você e tá afim de te infectar. Então não existe essa vontade viral. Tá? Então beleza, vamos ver aqui. Aqui está o vírus, né? Está aqui a estrutura do vírus, então você sabe identificar. Aqui tem o material genético dele dentro dele. Aqui você tem o capsídeo, né, a proteína. E aqui, nesse exemplo, ele tem aquele envoltório externo. Ó. Como que ele pode começar a infecção em você ou em qualquer ser vivo? Ele pode grudar um receptor que ele tem na estrutura dele com um receptor da célula. Ó. Então isso que você está vendo, esse traço preto aqui que você está vendo, seria a membrana plasmática. Aqui para baixo seria dentro da célula, o citoplasma. Então ele pode encaixar essa estrutura, então ele reconhece que aquela célula é uma célula que ele pode infectar, tá vendo? Ele não vai sair infectando qualquer coisa, ele não consegue nem se ligar na célula se não for específica para o tipo de célula que ele gosta de infectar. Fez a ligação? Ligou. Então ele pode às vezes fundir, ó, por fusão, ele funde aquele envoltório com a membrana plasmática e joga o material genético dentro da célula. Pronto, começou a infecção viral. Às vezes ele faz essa ligação aqui e ele inteiro, dá uma olhada aqui, ele inteiro entrou na célula. A gente chama esse processo de endocitose. Endo quer dizer dentro e cito quer dizer célula, quer dizer que o vírus inteiro entrou na célula. Aqui ele não entra inteiro não, aqui ele só joga o material genético dele. Não importa qual foi o método que ele fez. Lembra que ele está atrás das estruturas da célula, então ele tem que fazer o material genético dele, que é que tem a informação, que tem a receita, chegar dentro da célula para começar a comandar a célula. Essa é a moral da história. Aí, ó, no caso, então você tinha a bactéria aqui vivendo a vida dela tranquila, tá lá a bactéria. Então aqui está bem simples, né? Só simbolizando a membrana e o núcleo aqui
essa parte mais central que teria o material genético. Lembrando que bactéria não tem núcleo definido, né? Ela é procarionte. Tá lá o vírus, ó, o bacteriófago chegou, ele jogou uma cópia do material genético dele dentro da bactéria, então vai começar a infecção viral. O que ele começou a fazer? Ele começou o material genético dele dentro da célula, escraviza a célula, controla, comanda a célula. E ele fala, célula, agora você só vai produzir vírus. Você está sob meu comando, já era, você vai produzir vírus. Então, ó, você começa a ver aqui dentro as células sem alternativa, começando a produzir um monte de estruturazinhas novas virais. Ó. Aí existe a montagem, você monta o vírus lá dentro, até uma hora que essa célula, gente, ela não vai aguentar, não. A estrutura da célula não vai aguentar infinitamente esse tanto de partícula viral. Então ela vai, ela vai estourar. É o que a gente chama de lise, né? Então ela estoura e libera esses milhares e milhões de vírus que ela produziu. Isso é uma infecção viral básica. E isso é uma das formas, que é o que a gente vai ver agora, né? 2 ciclos que o vírus pode fazer quando ele entra num organismo. O lítico foi esse que a gente viu, e o lisogênico. O lítico, ele envolve produzir partícula viral, a célula ser escravizada, ela não aguenta mais, matar a célula e liberação dessas partículas virais. O lisogênico é o modo escondido, vamos dizer assim, que alguns vírus fazem. Vamos dar uma olhada. Essa imagem aqui, de novo, vai usar uma bactéria, vai usar um bacteriófago, só que ela mostra 2 trajetos que o vírus pode fazer quando ele infecta um ser vivo. A gente vai começar aqui no 1, né? Ó, o bacteriófago se liga à superfície da bactéria. Injeta o DNA, nesse caso aqui o bacteriófago ele é feito de DNA aqui dentro, o material dele, jogou dentro da célula. Agora você pode seguir, o vírus pode seguir 2 ciclos, 2 trajetos que ele pode seguir. Se a gente vier nessa imagem para baixo, a gente está fazendo o ciclo lítico, ó, que envolve a morte da célula. Então ele jogou material genético, escravizou a célula, controla o núcleo e as organelas e começa a produzir novas partículas virais. Ó. A célula não vai aguentar essa quantidade de vírus, vai estourar, vai ter a lise, né? E vai liberar, aí ó, novos bacteriófagos. Cada um desse que está saindo novo pode infectar mais uma célula. Esse lado esquerdo da imagem é o ciclo lítico. Pessoal, mas e se você for para o outro lado? E se ele, por exemplo, jogar o material genético dentro dele da célula e o material genético ficar escondido, ó, ele se incorpora, ele se liga ao material genético da bactéria e fica ali conectado, meio que escondido. Olha o que vai acontecer, o DNA do vírus pode se integrar ao DNA da bactéria, aí quando essa que você está vendo aqui, ó, essa uma bactéria, fosse dividir, está produzindo 2, você também faz uma cópia do material genético do vírus aqui. Então agora cada uma ali tem uma cópia do vírus. Então imagina que essa que eu estou passando laser, essa bactéria é essa aqui, e essa que eu estou passando laser aqui é aquela ali. E se cada uma delas decidir também se multiplicar? Então se agora tem 1, 2, 3, 4, tá vendo? Essa daqui deu origem a mais 2, e essa deu origem a mais 2. O que foi copiado? Quem que foi andando junto nessa brincadeira? O material genético do vírus aqui, ó. Tá vendo que ele está fazendo várias cópias? O vírus não deixou de estar se reproduzindo aqui, só que ele não está ativo, ele não está comandando a célula, ele não está escravizando, ele só está passando várias cópias adiante, aproveitando a reprodução da célula. Pode acontecer em algum momento que ele, o material genético do vírus, comece a ativar, comece a ser ativado, ele liga, vamos dizer assim. E quando ele faz isso, aí ele pode começar a escravizar a célula e passar para o ciclo lítico. Então ele pode entrar no lisogênico, ativar e ir para o ciclo lítico. Pode acontecer de uma infecção viral estar acontecendo no ciclo lítico e ela como um todo ela desativa e entra no lisogênico. Pode? Pode. Depende do comportamento do vírus, do tipo de vírus, do que ele tem de informação, como que ele se expressa. Pode acontecer. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui então, só para ter uma ideia mais da vida real das coisas aqui. Ó. Vamos lá. Então, ó, você tem esse cara. Olha a espirrada que esse cara aqui deu. Vou até parar na nuvem de saliva que sai, gente. Olha aqui.
a nuvem de saliva que sai da boca dele. Então, se esse cara tiver infectado com qualquer tipo de vírus, cada partículazinha dessa de saliva tem milhões de vírus lá dentro. Então, já jogando para a situação de a pessoa estar infectada com qualquer vírus, se ela sair espirrando assim no meio ambiente, ela vai propagar o vírus. Olha lá. Aí o narrador vai falar, né? Vamos dizer que essa pessoa estava infectada com o vírus da gripe. Olha só, uma gotícula aqui. Uma gotícula que saiu no espirro dele tem milhões de estruturas de vírus. Pessoal, é só quando espirra, então? Então, beleza, só não espirrar? Não. Quando você fala, eu estou falando aqui essa aula com vocês. Quando a gente fala, é normal sair gotículas, microgotículas que a gente não vê na nossa fala. É normal no nosso nariz saírem gotículas também, pequenininhas. Né? Se você botar um espelho assim, ó, debaixo do nariz e não dá aquela esquentada no espelho e fica úmido, né? Fica meio úmidozinho assim, você passa o dedo, fica meio molhado, é o vapor que está saindo da nossa respiração. Isso tem gotícula de água que pode carregar o vírus também. Então você já está começando a entender a ligação, né, de você proteger nariz e proteger boca usando máscara. Está começando a entender. Olha lá. Então, ó, a partícula aí, a gotícula de saliva tem vírus. Muitos. Olha o cara lá, no mesmo ambiente, estava de boa. Vamos voltar aqui. O cara estava super tranquilo, lendo o jornal dele. E a gotícula, gente, ela fica passeando pelo meio ambiente. Olha lá, ó. Ele estava lá, a gotícula entrou no sistema respiratório dele, que no caso entrou pelo nariz. Então a gente já vai fazendo a associação de novo. E se esse cara tivesse usando máscara? E se aquele cara que espirrou, aqui, ó, tivesse usando máscara? Ia ter tido essa propagação assim das gotículas saindo, entrando no sistema respiratório desse cara aqui, ó. Será que ia ter? Não ia ter acontecido isso. A chance ia ser muito pequena. Mas aqui aconteceu. Aconteceu. As partículas entram no sistema respiratório. Aí eles vão falar ali sobre como que ela, lá. Então o vírus, gente, entrou. Essa aqui é uma célula do sistema respiratório do cara que estava lendo o jornal. O que ele vai fazer, o vírus? Ele vai se ligar para começar a infecção viral dele. Só que ele só consegue se ligar se ele tiver, ó, na estrutura dele vírus, a proteína, a parte estrutural certa que conecta legal com a célula que ele quer infectar. É muito comum a gente chamar esse modelo, é uma forma de chamar, não é a forma mais assim precisa de entender a situação, mas é uma forma que dá para você sacar melhor, que se chama modelo chave fechadura. É como se essa parte do vírus, da estrutura dele, fosse a chave e a célula que ele vai infectar tem a fechadura para você ligar e começar a infecção viral. Olha lá. Por isso está o desenho dessa chave aí, ó. Então é por isso que o vírus é específico, ó. Se o vírus não tiver a estrutura certa para essa célula aqui, ele não infecta. Por isso que você não precisa se preocupar com outros vírus de outras espécies no geral, né? Você não precisa se preocupar com vírus de planta, com vírus de fungo, porque ele não consegue atingir as células humanas. Então tá aí, ele vai chegar, é como se fossem as fechaduras da célula ali embaixo, ó. Fez a ligação, ele consegue entrar na célula. Aí no caso ele entrou todo, não sei se você lembra daquela forma chamada endocitose, de você entrar inteiro na célula. Depois que ele entrar na célula, ele entrou, fez uma vesícula aqui em volta, a célula libera essa vesícula. Aqui, parece é rápido, ó. Tá vendo que ele libera 2 vezes? Saiu aquela vesícula que ele entrou. Aqui nesse vídeo, ele vai liberar, ó, ele vai abrir primeiro o envoltório externo dele, ó, abriu. Depois ele vai abrir esse mais roxo dentro. Não é núcleo da célula dele, não. Ele não é feito de célula, hein? Cuidado. Ele vai abrir aqui, ó. Liberou. Abriu o envoltório externo e agora abriu qual? Abriu o capsídeo. O que são esses negocinhos amarelinhos aí? São as moléculas de material genético que vão para onde? Ó? Vão direto para o núcleo da célula para escravizar a célula. Então, voltando, ó, voltando. Ele entrou, liberou aqui o envoltório externo, liberou o capsídeo.
e liberou material genético e ó, bora infectar essa célula aqui. E aí ele vai, vamos passar um pouquinho, essa parte não é interessante para a gente agora. O que importa aqui, ó, agora que importa. O que eu tenho? Olha a célula lá dentro produzindo vários vírus novos. Ó. Pessoal, o que é isso, cara? Isso é a célula liberando várias partículas virais novas. Ó. Olha os vírus saindo dessa célula aqui. Ó, você acha que essa célula que está aqui embaixo vai aguentar? Esse tanto de vírus que ela está produzindo não vai aguentar, não. Tem uma hora que ela vai morrer, vai sofrer lise. Então é ciclo lítico, né, que a gente está vendo aqui. Olha lá. Ó. Então, resumindo o processo. O vírus veio, infectou essa célula aqui. Então ela está se vermelhinha para dizer que ela está infectada. Ela começou a produzir várias partículas virais. Olha lá, gente, um tanto de partícula. Essa célula provavelmente vai morrer e cada vírus desse que foi liberado pode infectar todas as outras células que ele conseguir encaixar a estrutura dele com a estrutura da célula. E isso tudo porque ninguém estava protegido aqui, o cara estava lendo de boa, né? Então olha lá, quantidade de vírus que podem ser produzidas. 100, vamos lá? Se fosse aqui seria milhão, se fosse aqui bilhão, aqui é trilhão. Então um vírus pode chegar a conseguir liberar 100 trilhões de partículas virais. É absurda a quantidade, é exponencial, você não consegue nem assim, é uma quantidade que eu não consigo nem falar direito aqui nessa aula, tá? Então para você ver como que o negócio é sério. Então a gente termina essa parte principal, que vai valer para todos os vírus, né? Então quais são as principais viroses humanas, assim, só para você ter uma ideia. Resfriado. O resfriado não é você pegou um vento e ficou resfriado. O resfriado é causado por um vírus. Só que o resfriado, primeiro começa por aqui, o vírus que causa resfriado, ele é material genético de DNA, e ele só ataca as suas partes altas do sistema respiratório, do pescoço aqui para cima. Então você pode ter uma dor de garganta, você pode ficar com irritação na garganta, você pode ter coriza, nariz escorrendo, você pode ficar espirrando, pode lacrimejar muito, ficar congestionado, mas é só nas regiões altas do sistema respiratório. Não vai descer para o seu corpo, não vai ser uma infecção no seu corpo todo. Então não é comum você sentir febre, você fica só ali com essa parte do rosto assim meio congestionado. A gripe não, ó. A gripe, ela é um vírus de RNA. É outro tipo de vírus, outro material genético. Geralmente a gente chama os vírus da gripe de influenza, tá? Ó, já causa febre, por quê? Porque aí o vírus da gripe é uma infecção generalizada, ele consegue infectar de forma generalizada o corpo da pessoa. Então, resfriado e gripe são diferentes, mas eles são causados por vírus. Não é pôs o pé no chão ou saiu ali, foi para fora de casa num dia mais frio. Não é o vento que bate em você e o frio que pega em você que faz você ficar resfriado. É o vírus, tá? Catapora é causada por vírus, as hepatites, né? A, B e C. O vírus da herpes, ó, pode afetar a boca, o olho, pode ser a parte genital, o sistema reprodutor, então seria uma doença sexualmente transmissível. Febre amarela, dengue, a AIDS, todas doenças causadas por vírus. A partir de agora, desse momento aqui da aula, a gente vai para a parte específica do momento que a gente está vivendo aqui. Começou no passado, em 2020, e está até agora, 2021, que é a parte de quem? Qual vírus que está em cena? O coronavírus. Então agora você vai prestar bastante atenção, porque se tem um assunto que a gente vê no ensino médio, que infelizmente está com tudo a ver com o que acontece na nossa vida, é essa parte agora de vírus. Toda essa situação que a gente está vivendo é por causa de um vírus. Então a nossa situação atual é uma situação, é um evento biológico, né, que a gente está vivendo. Então coronavírus, primeira coisa, se você não assistiu a aula de classificação de seres vivos, está aqui no canal, é só você assistir. Lembra que a gente sempre classifica, né, os seres vivos. E o vírus, para ele estar mais para um ser vivo do que uma coisa que não é ser vivo, a gente também tem um sistema de classificação dele. Ele não tem reino, ele não tem filo, porque ele não é feito de célula. Não sei se você lembra disso. Lá o domínio, que é a primeira grande categoria, você separa o ser vivo pelo tipo de célula, né? Ele não vai entrar nessas categorias porque ele não é feito de célula. Mas ele tem ordem, ele tem família, ele tem gênero. Então, o coronavírus, ele é classificado. Ó. Ele está na ordem Nidoviralis, ele está na família Coronaviridae. Lembra que quando tem AE no final a gente fala com som de I. Essa família tem uma subfamília chamada Orthocoronavirinae.
orthocoronaviridae. E essa subfamília tem gêneros, ó. Alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus, delta coronavírus. Legal, professor. E o vírus que causa a Covid-19, que é o que a gente está vivendo agora? Ele é o quê? Ele é um vírus do gênero beta coronavírus e a espécie é essa aí, ó, que está escrita SARS-CoV-2. Esse é o vírus que está causando a pandemia que a gente está vivendo agora, SARS-CoV-2. Vamos entender melhor então sobre ele. Aqui eu pus uma classificação geral para você entender. Olha ele aí, ó. Isso que você está vendo aqui é o coronavírus que está causando a situação toda. Imagem de microscópio colorida por computador depois. Então tá aí, ó. Partículas virais do COVID, do SARS-CoV-2. Isso aqui é real. Ó, aqui também, imagem de microscópio. Ele é esse amarelo aqui. Lembrando que o amarelo não é a cor dele, né? Isso aqui é colorido digitalmente depois. Mas estão aqui as partículas do coronavírus saindo, ó, emergindo, saindo das células humanas. Então, provavelmente está acontecendo qual ciclo aqui? O lítico, né? A célula foi infectada e está liberando novas partículas virais. Mesma coisa, só para você ver. Olha lá, ó. Cada partículazinha dessa amarela que você está vendo é um SARS-CoV-2, é um coronavírus que está causando a infecção nesse organismo. Beleza? Então, ó, a família coronavírus, ela já é uma família conhecida. O vírus em si, essa linhagem SARS-CoV-2, ela é que é nova. Mas a família em si já é conhecida, ó, desde 1960 o pessoal já conhece essa família. E a maioria das pessoas no mundo todo, inclusive, pega é contaminada, sofre essa infecção, mas é uma infecção da variação ou da variante mais comum desse coronavírus, que não causa tanto problema assim. Só que o que a gente está vivendo hoje em dia é uma variação nova, tá? Apareceu ali, é muito debate, tá, gente? Em qual momento ela apareceu, se realmente foi na China, se já existia em alguns países próximos da China, se já tinha esse Covid, esse coronavírus, o SARS-CoV-2, se ele já estava em alguns países, no sistema de esgoto de alguns países, antes de começar essa pandemia. O que a gente sabe é que esse vírus já existia, essa família já existia, e alguns outros SARS já existiam, tá? O SARS-CoV-2, ele vem dessa nomenclatura aqui, ó. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Então, ó, S de severo, A de acute, aguda, S de respiratório, ou R de respiratório, S de síndrome, o CO, ó, de corona, aí o V, vírus, 2. É daí que vem o nome SARS-CoV-2. Vamos passar para português, professor? Melhor. Bora. É o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave. Então, ele não é um vírus da gripe. Ele não é um vírus de resfriado. Ele é um vírus da síndrome respiratória aguda. Então, o que você espera no caso mais grave do coronavírus? Falta de ar. A pessoa não consegue respirar. A pessoa, se ela precisar ser internada, ela vai precisar de suprimento de oxigênio. Se ela precisar ir para a UTI, ela vai precisar ser entubada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa levar oxigênio para a pessoa. Por quê, professor? Porque o SARS-CoV-2, o coronavírus, está fazendo o ciclo lítico no pulmão da pessoa, nas células do pulmão da pessoa. Ele é especializado nesse órgão. Por isso que a gente tem sintomas relacionados à respiração. Tá? Então, o comprometimento, ó, é do sistema respiratório. Então, você espera que os sintomas vão ser relacionados ao sistema respiratório, pelo menos na fase mais aguda ou na infecção mais grave que você tiver do coronavírus, tá? Olha lá como é que é a estrutura do coronavírus. Então ele tem aqui dentro, ó, esse negócio redondinho maluco aqui que você está vendo, é o genoma dele de RNA, beleza? Ele tem aquele capsídeo dele aqui, e ele tem algumas proteínas, lembra que ele tem umas proteínas de membrana? Qual é a proteína importante aqui da situação do coronavírus? É essa proteínazinha aqui, ó, glicoproteína spike S. É essa aqui que consegue fazer o reconhecimento na estrutura da célula humana, é essa proteína aí do vírus, que consegue reconhecer a célula humana,
e começar a infecção viral. Beleza? É essa parte da estrutura do vírus. Então, ó, a tendência é aqui. Você tem o SARS aqui, né, o coronavírus aqui. Ele tem a glicoproteína dele e ele está doido para ir atrás desse receptor aqui, ó, da célula humana. É um receptor chamado ACE2. É por aqui que ele vai começar a infecção. E aí você pensa, professor, e aí a gente vai ser refém disso? Não tem como a gente controlar isso daqui? Não tem como a gente evitar? E se a gente colocasse um negócio em cima desse receptor para não deixar esse receptor, a Spike S, ligar na proteína ACE? Tem como a gente fazer isso? Tem. Como é que é o nome disso? Vacina. Olha aí, ó. E se acontecer isso daqui, ó, ligou um anticorpo aqui, não vai deixar essa parte ligar. Pei, veio outro por ali e ligou. Pei, chegou outro por ali. O que é isso, pessoal, que está fazendo aí? Tô simulando para você os anticorpos chegando, ó. Vamos voltar aqui, ó. O anticorpo ligou aqui, ligou ali, ligou ali. Agora, se você está tampando, se você está bloqueando a estrutura Spike, ela não vai conseguir se ligar na célula humana. Como que você pode produzir esse cara aqui, ó? Esse cara que parece uma nave, né? Essa estrutura aqui em Y aqui, ó, que você está vendo. Isso é um anticorpo. Como que você pode produzir esse anticorpo? Duas formas. Ou você pega a doença, você foi infectado e você sobreviveu à infecção, então o seu sistema imunológico vai passar pela infecção, vai reconhecer o vírus e vai produzir os anticorpos para você ficar imune. Então você ficar imune quer dizer que você já tem no seu sistema imunológico, depois de um tempo, depois da memória imunológica, é todo um processo, tá? Você já tem circulando na sua circulação esses anticorpos aqui. Então, quando eles entrarem em contato com o vírus, eles já se encaixam, então vai acontecer isso aqui, vou pôr de novo. Vamos dizer que a pessoa já tem os anticorpos no corpo dela. Entrou lá o coronavírus em contato com ela. Pô, já chegou um, ligou, 2, 3. Agora o vírus ele não vai conseguir encaixar na célula. Aí o que vai acontecer? Vão vir outras células do sistema imunológico, os macrófagos, os outros linfócitos que matam células e estruturas. Eles vão vir aqui e vão destruir essa partícula aqui. Pessoal, beleza, você falou que isso acontece no caso da pessoa ter passado pela infecção e sobrevivido. E a vacina, o que é? A vacina é o quê? É você estimular o seu corpo a produzir esses anticorpos e a gerar uma memória imunológica sem precisar passar pela doença, sem precisar ficar doente, ter contraído o coronavírus. Então você, depois que você toma a vacina, depois de um tempo, você vai ter esses anticorpos aqui na sua circulação que já vão te deixar imunizados. Então estou falando de forma bem rápida, bem assim, resumida, o processo da vacina, o processo de imunização, resposta imunológica primária, secundária. Estou falando bem rápido, só para você entender. Então a vacina é você estimular o seu corpo a aprender a se defender, a produzir os anticorpos e ter a memória imunológica, você vai estar imunizado, porque essa estrutura aqui, mais uma vez, já vai estar no seu corpo, ligou ali e assim por diante, está inutilizado, o vírus está preso, e aí vem outras estruturas e mandam bala e destroem o vírus, então você está imune. Então a vacina ela é essencial, não tem nem o que questionar se ela funciona ou não. Vacina é uma das grandes conquistas da humanidade, e a gente não precisa nem colocar em jogo e nem colocar em dúvida se funciona ou não, tá? Beleza? Então aqui no caso do coronavírus, ó, como é que você pode transmitir o corona? Espirrando, tossindo, se você lembra lá da parte da pessoa falando, a gotícula de saliva saindo já com o vírus. Fluidos da pessoa, né, catarro, pode ser coriza da pessoa, a gotícula de saliva. Aqui está exagerado o desenho, claro, né? Mas você falando perto de uma pessoa, você já está liberando essas gotículas. Ah lá, ó, contato próximo, como toque ou aperto de mão. A pessoa tem partículas na mão dela, que nem eu. Então, né, tô dando aula aqui, passo a mão no nariz, às vezes coça um pouco, passo a mão aqui na barba. Se eu tiver contaminado com corona, já foi para minha mão o vírus. Aí eu vou falar com alguém, passa a mão, e aí, cara, beleza, tal, e aí, fulano, né, põe a mão aqui, né, tá passando para a pessoa o vírus. Contato com objeto ou superfície contaminada. Então, por isso, gente, o que você vai ter que fazer para você se proteger aqui contra o coronavírus? Você vai ter que lavar a mão direto.
Se você puder sair com luva, saia com luva. Você vai usar a máscara. Não tem para onde você fugir, não tem dúvida. A máscara previne que essas gotículas que saem da boca na nossa fala e do nariz na respiração, que elas caiam no meio ambiente, caiam aqui no ambiente e fiquem aqui as partículas aqui voando por aqui, esperando para passar para uma outra pessoa. A máscara, ela funciona. Não tem o que você duvidar disso, porque você está entendendo o mecanismo da onde sai o vírus, tá? Olha aí, ó, qual que é a probabilidade de contágio, então, por exemplo, ó. Se você tem uma pessoa que está contaminada aqui, ó. Nessa primeira imagem, a mulher está contaminada com Covid e uma pessoa está próxima dela, as duas sem máscara. Probabilidade muito alta de você se contaminar. Aqui no caso, esse senhor aqui está contaminado com Covid, só que a pessoa que está perto dele está usando máscara. A probabilidade é alta, ó, mas já diminui. Você saiu do patamar vermelho para o patamar laranja. Aqui no caso, a moça está contaminada, só que ela está usando máscara. E você está perto dela sem máscara. Já diminui, ó. A probabilidade é média de acontecer uma infecção. Agora, se a pessoa contaminada estiver usando máscara e se você estiver usando máscara, a probabilidade é baixa. Então você está vendo que no caso do corona, para você se prevenir, você usar a máscara, porque a gotícula não vai sair da pessoa e vai chegar até você. Se você foi em algum lugar, precisou sair e encostou, pegou nas coisas, você vai passar álcool gel, porque isso destrói a estrutura do vírus. Você vai lavar a mão, porque o sabão, a estrutura química do sabão, do sabonete, destrói a estrutura do vírus. E você vai manter o distanciamento social. Não adianta nada você estar de luva, de máscara, de tudo e estar colado com a pessoa. Você pode pegar, tá? Então o lance é lavar a mão, higienização, máscara e isolamento social. Beleza? E para a gente fechar, quais são os sintomas, né? Os mais comuns, ó, é a pessoa ter febre, uma tosse muito seca, fadiga, um cansaço. Então, ó, o principal aqui, ó, 88% dos casos febre, 68% a tosse seca, 38% fadiga. Pode ser que ela venha a ter tosse com catarro, falta de ar, dor nas articulações, dor de cabeça e arrepios. Então tá vendo que o coronavírus ele é um vírus de síndrome respiratória, mas a falta de ar não é em todos os casos que ela acontece. Então por isso que muita gente às vezes tem uma febre, tem uma tosse e acha que está tudo ok e pode ir contaminando as outras pessoas, que às vezes naquela outra pessoa que uma contaminou, ela pode ter uma versão muito mais forte do coronavírus, da Covid, e pode ter falta de ar, pode precisar de oxigênio e pode precisar ir para uma UTI. Tá ok? Então, com isso, a gente fecha essa parte mais específica de vírus, fecha essa aula como um todo. Então, vamos fazer uma revisão da aula, que é a seguinte. Vírus é uma coisa que existe, ele não é feito de célula, então, oficialmente, livros didáticos, ele não é considerado um ser vivo, mas você pode considerar um ser vivo mais simples possível e mais adaptado possível para conseguir se reproduzir. Já que ele não tem célula, ele vai atrás das células, porque a célula tem um maquinário, as organelas necessárias para construir novas partículas de vírus. O vírus pode infectar qualquer tipo de célula, só que ele é específico para esse tipo de célula. Tá? Quando ele chegar em contato com a célula que ele vai infectar, ele tem que fazer o material genético entrar e pode seguir por dois caminhos. Ou ele infecta, controla, escraviza a célula, mata a célula e produz novos vírus e seu ciclo lítico. Ou ele pode chegar, jogar o material genético dele na célula, material genético incorpora na célula, a célula vai se dividindo, vai passando adiante esse material genético. Esse é o ciclo lisogênico. Pode acontecer do lisogênico ativar e virar um lítico? Pode. Pode acontecer do lítico cair para um lisogênico? Pode. Tá? Basicamente, vírus é isso. E é isso que a gente precisa saber por agora. Então, mais do que qualquer outro momento, né, fechamento da aula de vírus na situação de pandemia, fica em casa, se proteja, use máscara, lave as mãos, passe álcool gel e mantenha o distanciamento social. Beleza? Um abraço para você e se cuida.